Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Aline Monteiro, sou psicóloga clínica e vim falar um pouquinho sobre esse tema tão debatido ultimamente, que é a inteligência emocional. O que é, né, esse conceito? A gente vai tentar trazer um pouco desse conhecimento numa linguagem um pouco mais com exemplos para que vocês possam entender, né? Às vezes a gente vê aqueles livros enormes do Goleman e acha que é uma coisa muito complexa de se compreender. E, bom, primeiramente, a definição de inteligência emocional é a nossa capacidade de fazer a leitura dos nossos próprios sentimentos e dos sentimentos das outras pessoas, né? E aí, quando a gente conceitua dessa maneira, parece muito simples. E, na realidade, eu acho que o que constitui o grande pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. É a nossa capacidade de identificar o que nós estamos sentindo e da gente se conhecer, né? Entender o nosso próprio limite e entender o outro. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala dessa possibilidade de identificar os próprios sentimentos, e quando a gente fala da identificação do sentimento do outro, a gente está falando também muito sobre empatia, sobre reconhecer o ser humano no outro, e sobre a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, e a gente faz isso ao longo da vida, dependendo das nossas relações, do quanto as pessoas com quem a gente interage consegue nomear os sentimentos desde que nós somos pequenos, né, e de que as pessoas vão conseguindo, os pais, por exemplo, vão tentando definir os filhos, então, você é muito atenciosa, ou muito caprichosa, ou você é teimoso. A criança, quando ela não sabe quem ela é ainda, ela vai construindo a identidade dela a partir do que as pessoas que a rodeiam falam sobre ela, né? Tem uma metáfora que é muito interessante, que um rapaz perde a memória completamente, chega para um cidadão e pergunta: você sabe me dizer quem sou eu? E esse velho sábio diz: você vai precisar caminhar durante vários quilômetros e atravessar 2 cidades. Quando você chegar lá, alguém vai te dizer, lá, quando você chegar, você vai saber quem você é, né? Então ele começa esse percurso dele, caminhando, e as pessoas vão passando e vão nomeando, tentando nomear, assim: "Ô, seu mendigo, ô, seu vagabundo", porque ele está caminhando a pé e na chuva, sol, enfim, né. E quando ele chega no final do percurso dele, alguém chega para ele e pergunta: "Quem é você?". E aí ele usa todas as palavras que ele foi nomeado e ele diz, né: "Eu sou um mendigo, um vagabundo". Então isso é um exemplo que eu acho que vem para aludir um pouco essa questão do quanto, quando a gente não sabe quem é, a gente se torna muito permeável para ser nomeado pelo outro, né? Por isso, a questão da inteligência emocional tem que partir do autoconhecimento. Nas nossas relações, muitas vezes a gente se permite que o outro diga quem a gente é, e a gente passa a duvidar, né, do que nós somos, do que a gente tem a possibilidade de oferecer, ou não consegue respeitar os próprios limites, né? Dentro dessa perspectiva do autoconhecimento, existem, obviamente, alguns instrumentos que a gente utiliza de comunicação para a gente tentar entender um pouco, para a gente tentar ser emocionalmente inteligente, né? Eu costumo dizer que a gente tem, eu gosto muito do conceito de assertividade, né? E alguns autores falam muito sobre 3 possibilidades de comunicação, ou 3 modalidades, né? A pessoa, ou ela é agressiva,
ela pode ser agressiva, ela pode ser assertiva ou ela pode ser omissa. Então, a capacidade ou a modalidade de comunicação omissa é quando você escuta, sente algumas coisas, não se dá conta de que sente e fica com aquilo para você, né, e guarda. Então, se a gente for, falar sobre uma relação conjugal, né, onde uma pessoa diz, o companheiro diz a você coisas que você não gostou, e aí você não comunica isso, é como se a gente tivesse um limite, né, que vai subindo, vai enchendo um copinho, e chega uma hora que a gente passa da modalidade omissa para a modalidade agressiva. É quando a gente fala: "Ah, eu explodi, não consegui conter", e aí a gente fala um monte de coisas, de repente, que pode magoar o outro, né. A modalidade agressiva é quando você fala mesmo tudo o que pensa, e aí a gente brinca, né, que é uma coisa que bate aqui e já sai pela boca, que não tem a mediação do pensar sobre, refletir para depois sair, né, que é o filtro. Então, a proposta dessa comunicação assertiva é que a gente possa comunicar o que nós estamos sentindo. Então, quando alguma coisa chega, alguma comunicação vem do companheiro que não te cai bem, né, ao invés de você dizer, se você disser para o outro assim: "Você está me agredindo", você está sendo agressivo, porque você faz uma inferência sobre a intenção do outro, e o outro poderia não estar com essa intenção. Se você diz, se você não diz nada, o copinho, né, o limite vai enchendo. Mas se você diz: "Olha, eu me sinto, entristecida", ou "Isso me magoa", você está falando sobre o teu sentimento. Então, provavelmente, você está sendo muito mais assertivo, né, com a sua colocação, do que se você infere que o outro está fazendo ou sobre a intenção do outro. Então, acho que isso é um instrumento, né, a gente pode chamar de instrumento da inteligência emocional. Só que para que você identifique como você se sente, é importante que você se conheça, né. Tem muitas pessoas que não sabem a diferença, ou não sabem identificar quando a raiva está chegando, ou a diferença entre angústia, a diferença entre tristeza e a raiva, né. Tudo isso, dentro de um processo psicoterapêutico, a gente aprende, né, porque obviamente como nós não somos nada, nós estamos. Quando a gente entende que nós estamos, a gente entende também que a gente tem a capacidade de aprender sobre nós, sobre como reagir, sobre como se comunicar, sobre como fazer a leitura, do sentimento do outro, né. Então um outro exemplo que é bastante interessante é quando, em casa com as crianças você tem a criança começa a fazer uma birra, porque ela foi interrompida, então assim, tá brincando, então, a gente chama para tomar banho ou para jantar, e a criança se nega a ir, começa a chorar, né, e aí você diz: "Olha, você está sendo teimoso, você não está sendo bom, você está sendo malvado", né. É a mesma coisa do exemplo anterior. A gente está inferindo sobre a intenção da criança, sem fazer a leitura. Quando a gente resgata, utiliza a empatia e resgata, assim, será que quando eu estou assistindo um programa importante para mim, ou estou realizando alguma atividade, e eu sou interrompido, como é que eu me sinto? Me sinto frustrado, às vezes me sinto com raiva, né? A criança, com a birra ou com o choro, ela expressa aquela raiva e aquela frustração. Então, se aproximar dessa criança e conseguir dizer: "Olha, eu entendo que você esteja frustrado e que você gostaria de continuar, essa atividade, mas agora a gente precisa tomar o banho", né, é uma atitude de respeito
em relação à criança, a gente não está rotulando a criança, que isso depois pode começar a fazer parte de uma autoimagem dela não positiva, o que não é legal, né? E a gente soube se comunicar melhor. Mas sem a empatia, sem se colocar no lugar do outro, a gente não consegue identificar nem os nossos próprios sentimentos, identificar o sentimento do outro e fazer a volta do quando eu me senti assim, não foi legal e como eu gostaria de ter sido tratado, né? Uma outra coisa que eu acho bem interessante sobre a questão do controle dentro da inteligência emocional. Então, muitas perguntas, né? Como que eu faço para controlar ou para o controle emocional? Como é que eu desenvolvo, né? E eu costumo perguntar muito isso em consultório. Assim, você tem ideia de quantos por cento do que você sente você é capaz de controlar? E aí, muitas pessoas me dizem: "Ah, eu acho que uns 30, 40% do que a gente sente é possível controlar". Aí eu venho com a segunda pergunta, que é assim: você tem ideia de quanto você consegue controlar o que você pensa? E a terceira pergunta é: o quanto você consegue controlar o que você faz, né? Então, a gente vai dividir aí o controle em 3 áreas importantes, que é o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. A má notícia, ou a boa notícia, não sei, vai depender da interpretação de cada um, é assim: o que você sente, você controla 0%. A gente não consegue controlar o que sente, né? Portanto, as pessoas que chegam dizendo assim: "Eu me sinto culpado por não sentir, vontade, de estar com uma determinada pessoa que gostaria de estar comigo", né. Ou: "Eu me sinto culpado porque às vezes eu não sinto vontade de brincar com meu filho", né. Eh, eu acho que assim, se a gente entende que o que a gente sente não é controlável, não é uma escolha, a gente pode se liberar um pouco dessa culpa, né, porque a culpa costuma envenenar e fazer bastante mal pra gente. Agora, quando a gente descobre que o que a gente pensa, a gente controla boa parte, eu costumo dizer que a gente deve controlar pelo menos dependendo do quanto você se desenvolve e se autoconhece, né, controlar o que pensa significa você direcionar o seu pensamento, alimentando coisas mais positivas do que coisas negativas, né. Então, por exemplo, eu estou dirigindo e alguém vem e me fecha no trânsito. Naquele momento eu sinto muita raiva. E aí, eu começo a pensar: "Ah, eu acho que essa pessoa me fechou, no trânsito porque de propósito, foi de propósito. Ah, deve ser porque eu sou mulher, então aquela pessoa é machista". E aí então assim, esse direcionamento, essa direção que o meu pensamento toma, é uma direção que vai alimentar a minha raiva. Enquanto que se eu penso: "Ah, eu já devo ter fechado várias pessoas, né, na verdade me deu raiva, mas deixa pra lá, eu já devo ter fechado sem querer, deve ter sido sem querer, e vamos tocar pra frente e vamos embora", né. Então, ali eu consegui controlar o direcionamento do meu pensamento, né. Se eu tiver vamos supor que eu tivesse continuado pensando assim, hã essa pessoa fez de propósito, ela deve ter alguma coisa contra mim, ou ela não pode sair impune dessa situação, e aí eu fico com tanta raiva que eu começo a segui-la, e aí eu vou tentar fechá-la, e aí já vira um comportamento, quer dizer, do meu sentimento, o meu pensamento foi, na verdade, alimentado, de maneira negativa,
de modo que o meu sentimento foi aumentando, o meu sentimento de raiva, e a minha ação foi ir atrás e fechar a pessoa e de repente ter um desfecho muito ruim, né? Enquanto que se eu penso que foi sem querer, então isso poderia ter acontecido comigo, eu poderia ter fechado também, e digo, não, eu vou focar, eu preciso ir para o trabalho, e eu vou focar numa coisa boa, e passo a alimentar um outro tipo de pensamento, a minha ação é toda uma outra, né? O terceiro elemento é o quanto eu consigo controlar as minhas ações, o que eu faço. E aí, nesse caso, a gente falando de pessoas que não têm um quadro, um transtorno psiquiátrico agravado, né, uma pessoa, digamos, dentro dos padrões, não, anula essa parte dos padrões, mas assim, uma pessoa que não tem um quadro psiquiátrico, ela pode controlar 100% do comportamento dela. Então, quando a gente pensa nessas possibilidades, nessas esferas, né, do sentir, do pensar e do agir, a gente entende onde é que a gente pode interferir, que é no pensamento, né, no direcionamento do nosso pensamento. E é exatamente essa parte, né, em como nós alimentamos ou não os nossos sentimentos e o que a gente faz com o que a gente sente, é o que vai ser trabalhado e desenvolvido dentro de um contexto psicoterapêutico, e é principalmente o que a gente vai utilizar e o que a gente vai chamar de inteligência emocional, desenvolvida ou ainda não desenvolvida, né? Então, o vídeo de hoje foi para falar um pouquinho disso com os exemplos, espero que tenha ficado claro para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Obrigada!